Oi gente, eu sou o professor Dianal e a gente vai trabalhar agora com o ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio é um ciclo bioquímico extremamente importante, porque cai muito nas provas do Enem e em qualquer vestibular. O que eu preciso que vocês entendam? Em qualquer ciclo biogeoquímico, quando a gente retira o nutriente do meio abiótico, a gente está fazendo a fixação. E quando a gente devolve esse nutriente para o meio abiótico, tira do meio biótico para o abiótico, a gente está fazendo a liberação. O ciclo do nitrogênio é extremamente importante porque sem nitrogênio não tem condições de a gente ter boa parte das moléculas que funcionam e fazem o corpo dos seres vivos funcionar. Proteínas e ácidos nucleicos, elas dependem da composição desse nitrogênio. Então, gente, por que eu preciso de nitrogênio na composição dos seres vivos? Eu tenho que lembrar que as proteínas são formadas por aminoácidos e esses aminoácidos apresentam, dentre outras coisas, eles vão apresentar um grupo NH2, que é o grupo amina. E eu preciso entender que essas proteínas, elas aqui executam as tarefas do metabolismo, mas elas são sintetizadas no comando de ácidos nucleicos. E os ácidos nucleicos, eles apresentam nucleotídeos, onde nós vamos apresentar as famosas bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas, como por exemplo a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Gente, o que eu preciso que vocês entendam aqui é o seguinte: eu preciso dessa matéria nitrogenada para ter condições de conseguir produzir aminoácidos e bases nitrogenadas. Os aminoácidos para compor as proteínas e as bases nitrogenadas para entrar na composição de nucleotídeos que vão gerar DNA e RNA. O que acontece? Antes de você decorar, entender, aprender, use o verbo que você quiser, as etapas do ciclo do nitrogênio, você precisa entender que esse nitrogênio no mundo vivo, ele é útil para isso. E que ele pode estar sob a forma orgânica ou sob a forma inorgânica. Então eu quero que vocês entendam assim. Eu posso encontrar o nitrogênio inorgânico ou eu posso encontrar esse nitrogênio sob a forma orgânica. O nitrogênio inorgânico nós vamos encontrar como N2, que é o encontrado em 78% da atmosfera. Gente, esse nitrogênio, ele entra na minha respiração e eu não consigo utilizá-lo. Então vai entrar, eu vou devolver do mesmo jeito. Então eu preciso que vocês entendam que o N2 só é útil para alguns micróbios que apresentam a enzima capaz de fazer a fixação. Isso é forma inorgânica. A gente encontra, por exemplo, como NO2-, que é o nitrato. O nitrito. A gente encontra como NO3-, que é o nitrato. A gente pode encontrar como NH3, que é a amônia, como NH4+, que é o íon amônio, e como várias outras formas inorgânicas. Só que essas formas inorgânicas, nós animais não conseguimos utilizar. Alguns organismos fixadores, né, conseguem utilizar quem? O N2. É o caso das bactérias, do gênero Rhizobium. Elas apresentam enzimas capazes de retirar esse nitrogênio da atmosfera e passar numa outra situação para outros seres utilizarem. Algumas bactérias conseguem utilizar a amônia, convertendo ela em nitrito e o nitrito em nitrato, como nós vamos estar vendo. Mas as plantas só vão usar ou o nitrato ou a amônia, mas planta pode usar componente inorgânico. O que planta gosta mesmo é de conseguir o nitrato para produzir as suas substâncias no seu corpo. E a amônia pode ser utilizada quando eu, organismo fixador, retiro o N2 da atmosfera e passo como amônia para a planta que está em simbiose comigo. Como a gente vê nas relações ecológicas, aquelas plantas leguminosas que vão fazer associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, que vamos estar recapitulando daqui a pouco. Mas a forma orgânica é a forma que vários organismos podem utilizar, mas é a forma que nós animais vamos utilizar. Então a forma orgânica vai estar como aminoácidos, então como aminoácidos na composição de proteínas e como bases nitrogenadas. O que eu quero que vocês entendam? Planta pode usar componente inorgânico do nitrogênio, bactéria pode usar componente inorgânico, cianobactéria pode utilizar componente inorgânico, algas podem usar componente inorgânico, mas nós animais somos dependentes do nitrogênio sob a forma orgânica. E às vezes, provas como a UERJ, provas como a Enem cobram isso de vocês e às vezes a gente se passa por besteira. Decora o ciclo todo e não entende que nós animais vamos depender das relações tróficas para obter o composto orgânico contendo nitrogênio, que vai ser assimilado pelo corpo da gente. Então a gente vai começar agora o ciclo, mas a gente precisa entender esses pontos para fazer valer a pena o entendimento do ciclo do nitrogênio. Então agora, gente,
nós vamos aqui começar o procedimento do ciclo do nitrogênio na natureza. O que vai acontecer? Eu tenho, nesse ciclo do nitrogênio, 78% da minha atmosfera é N2. Só que esse N2 ele está sob a forma que eu não consigo assimilar. Eu vou depender de um organismo que seja capaz de fixar esse N2 e produzir, gente, amônia, que é o NH3. Essa amônia pode aparecer por meio da fixação, ou essa amônia pode aparecer a partir de um processo chamado decomposição. Organismos decompositores têm a capacidade de liberar essa amônia para o meio ambiente. Essa amônia aqui, se ela vem através do processo de decomposição, nós vamos dizer que ela está aparecendo por meio de um fenômeno chamado amonificação. Então, o que acontece aqui é a amonificação. Neste caso, nós vamos ter a fixação. Essa fixação do nitrogênio é a retirada do nitrogênio do meio abiótico para o meio biótico. Só que muitas vezes essa fixação é feita por organismos e esses organismos estão fazendo o que nós chamamos de biofixação. Quem são os organismos que fazem essa fixação? São organismos que apresentam a nitrogenase, que é a enzima capaz de pegar esse N2 e converter em amônia. Esses organismos aqui são bactérias do gênero Rhizobium, cianobactérias, que apresentam uma estrutura chamada heterocisto, que é fixadora de nitrogênio, e temos também, em alguns livros, a citação de fungos que têm essa capacidade. Então a gente encontra bactérias, algumas algas, e vamos encontrar tanto procarionte como eucarionte, e alguns fungos trabalhando nessa fixação. Essa fixação aqui é a fixação biológica, feita por seres vivos. Mas eu posso trabalhar também com outro tipo de fixação. O nitrogênio ele pode ser fixado pela indústria ou ele pode ser fixado pela atmosfera. As descargas elétricas nas tempestades podem fazer com que a gente tenha as reações químicas entre oxigênio e nitrogênio e pode ser que tenhamos a precipitação de nitratos. Então é comum, através desses fenômenos da natureza, nós temos a fixação do nitrogênio. Mas a indústria utiliza uma equação chamada equação de Haber-Bosch, onde, utilizando altas temperaturas e catalisadores, nós temos a condição, a capacidade de fixar esse nitrogênio para abastecer a indústria de fertilizantes. Nos fertilizantes, o nitrogênio se faz muito necessário, porque esse nitrogênio é utilizado para a produção de proteínas e ácidos nucleicos em plantas, o que vai contribuir para o aumento de produtividade. Então, em fertilizantes eu tenho NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e é utilizando tecnologia que a gente faz essa fixação. Gente, nas provas, geralmente a gente vai trabalhar com um grupo de bactérias que faz essa fixação. São as bactérias do gênero Rhizobium, que são bactérias que comumente vão associar-se a algumas plantas chamadas de leguminosas, como soja, feijão e ervilha, como vamos discutir daqui a pouco. Fixado o nitrogênio, eu fiz a minha primeira etapa. Eu, se sou a planta que estou com o organismo fixador, eu tenho agora condições de passar essa amônia para que essa planta possa fazer a utilização. Eu, planta, posso utilizar essa amônia vindo dessa bactéria fixadora. Mas outras plantas não têm essa capacidade. E aí o que vai acontecer? Essa amônia, ela é convertida, ela é oxidada em nitrito. O nitrito ele é tóxico e ele vai ser oxidado em nitrato. O nitrato é o que as plantas gostam. O que as plantas vão querer utilizar, gente, é o nitrato. Então eu vou pegar a amônia, oxidá-la em nitrito e depois eu vou convertê-la em nitrato. Esse pedaço todo, da amônia até o nitrato, tem nome. Esse pedaço todo, da amônia até o nitrato, nós vamos chamar de nitrificação. A nitrificação é a conversão, gente, da amônia em nitrato. E ela é dividida em duas etapas. Essa nitrificação, ela se divide em nitrosação e ela se divide em nitratação. Eu preciso dar conta de saber os nomes porque são cobrados nas provas de forma corriqueira. Então, da amônia para o nitrito, nitrosação, do nitrito para o nitrato, nitratação. E às vezes é necessário que eu entenda quem são os organismos que estão realizando essas tarefas. Então, geralmente a gente trabalha aqui com bactérias do gênero Nitrosococcus. A gente tem os nitrosococcus e as nitrosomonas, tá? Também aparecem muito.
geralmente nitrosomonas em ambiente terrestre, nitrosococos em ambientes aquáticos, tá? E a nitratação, gente, ela é feita através de bactérias do grupo Nitrobacter. A Nitrobacter é quem tem essa capacidade aqui. O que é preciso deixar claro é que bactérias como a Nitrobacter, elas realizam quimiossíntese. Quimiossíntese é um processo metabólico onde eu não utilizo a energia luminosa para a síntese de matéria orgânica. Eu vou utilizar a energia da oxidação de compostos inorgânicos. Então eu oxido nitrito a nitrato para obter energia e conseguir converter o dióxido de carbono e água em glicose. É esse o papel que eu tenho aqui para o nitrito ser convertido em nitrato. Gente, agora que eu tenho nitrato, as plantas podem absorver esse nitrato do solo e utilizar na produção de sua matéria orgânica. Mas existem algumas culturas vegetais que tiram muito nitrogênio de solo e outras que reabastecem. Plantas leguminosas são super indicadas para fazer, né, digamos que, a reposição desses compostos nitrogenados, porque elas se associam com bactérias do gênero Rhizóbio. Então é muito comum, em questões do ciclo do nitrogênio, nós falarmos sobre duas coisas. Uma é a rotação de cultura, a outra é o plantio em associação. Na rotação de cultura, de forma simplificada, eu planto milho, que é uma gramínea, o milho vai empobrecer o solo, retirando os compostos nitrogenados, e na outra safra eu planto quem? O feijão ou a soja. Geralmente a gente vai estar plantando uma delas para quê? Para que elas, associadas às bactérias do gênero Rhizóbio, gerem bacteriorrizas. Gente, bacteriorrizas, bactérias associadas a raízes, correspondem a um processo de relação interespecífica harmônica que nós chamamos de mutualismo. Há uma troca de benefícios entre esses dois grupos de organismos que estão aí representados. Mas às vezes, gente, a gente vai fazer o plantio em associação. E nesse plantio eu planto já o milho e o feijão para poder um extrair e o outro fazer a reposição. Mas o que acontece? Se esse nitrato fica, por exemplo, lá de bobeira, eu posso fazer o fechamento do ciclo do nitrogênio. Como é que eu faço o fechamento desse ciclo do nitrogênio? Galera, esse fechamento aqui é feito num fenômeno que nós chamamos de denitrificação. Essa denitrificação ou desnitrificação é um fenômeno onde eu faço a conversão do nitrato em amônia, e quem participa disso aqui é uma bactéria do gênero Pseudomonas. A Pseudomonas denitrificans é ela quem vai estar realizando essa tarefa aqui, fazendo o fechamento. Gente, o que essa bactéria faz? Essa é uma bactéria anaeróbica que utiliza o nitrato como aceptor final de hidrogênios e elétrons. Gente, quando ela usa esse nitrato como aceptor final de hidrogênios e elétrons, eu pego esse nitrato, esse nitrato aqui, que é o NO3-, eu vou juntar esse nitrato com o H+, que vai estar lá na respiração anaeróbica dela, e eu acabo gerando o que, gente? Liberando o N2 e gerando quem? Gerando água. Então, essa bactéria que faz esse procedimento aqui é uma bactéria anaeróbica que está fazendo o fechamento do ciclo do nitrogênio. Esse ponto é um ponto que vale a pena ser destacado. E para a gente comentar um pouco mais sobre o ciclo, existem algumas questões que falam sobre a proporção molar. Qual é a proporção molar que eu tenho aqui? Gente, quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. Eu tenho um N2 com 2 nitrogênios. Então, aqui eu tenho uma amônia. A amônia só tem um nitrogênio. Então, gente, para cada N2 que eu tenho, eu vou produzir aqui 2 amônias. Então, às vezes, as questões trabalham com essas situações relacionadas a proporções molares. Então, é muito importante o ciclo do nitrogênio para a prova do Enem e para os vestibulares. E vocês precisam entender as etapas, né? Dominar o procedimento de cada uma e entender. Agora, gente, não adianta decorar, entender ou aprender tudo isso aqui se você não conseguir entender qual é o propósito disso. Qual é o objetivo? É o objetivo de fornecer nitrogênio para os organismos que são produtores e eles inserirem compostos orgânicos nitrogenados nas cadeias alimentares para abastecer animais e outros seres. Isso aqui é de extrema importância. Lembrem-se que ciclos biogeoquímicos fazem parte de uma habilidade. Tem uma habilidade inteira do Enem que é só para isso. Entender o mecanismo dos ciclos biogeoquímicos, e um dos que mais cai é o ciclo do nitrogênio. Então, gente, valeu. Esse foi o ciclo do nitrogênio.